Olá, o meu nome é Gabi Benvenuti, mas talvez você me conheça como Lola, a personagem que criei para poder viver livremente a minha sexualidade. Aqui, no Conto de Fodas, conversamos sobre tudo que envolve a sexualidade. Te conto as minhas histórias, exponho a minha intimidade, conto causos, ensino poções do amor e receitas para fodas monumentais. Olá, gente! Tô super ansiosa. Hoje é o nosso primeiro episódio de podcast, né? Que foi um projeto que eu vim desenvolvendo nos últimos meses, né? Um trabalho aí de pesquisa, vocês me pediram muito e eu acabei decidindo finalmente colocar esse projeto para rodar. E eu tô muito orgulhosa, acho que o nome tá sensacional, era bem o que eu queria fazer. E a gente vai falar de várias coisas aqui, a gente vai falar bastante de sexualidade em geral. Mas também vou trazer as minhas histórias, vocês sempre me pedem isso, né? Vocês sempre me pedem para eu contar histórias da minha vida, para voltar com blog. Então essa foi uma possibilidade que se apresentou, né, do podcast, que é uma mídia mais moderna, digamos, né? Que o blog já ficou um pouco em desuso. E também para falar sobre histórias de vocês, porque a gente adora uma fofoca, né? A verdade é essa. E para vocês saberem mais também sobre a minha vida, porque vocês sempre perguntam várias coisas, né, nas caixinhas que eu abro. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a vida pós-prostituição, né? O que muda e o que acontece quando você sai desse universo, né? Eu coloquei até alguns pontos pra gente discutir aí. Pra mim, uma das piores, das coisas mais difíceis, né? Enquanto eu morava em São Paulo, eu morei 10 anos em São Paulo, eu atendia lá. Comecei a atender no interior e depois me mudei para São Paulo. Acho que vocês já estão careca de saber dessa história. Mas em São Paulo, eu era mais anônima, né? Então, mesmo quando eu já estava fora da prostituição, eu não sentia eu não sentia que as pessoas lembravam, né? Eu não sentia que isso era algo tão importante da minha vida, embora tivesse sido da minha história, né? E aí eu me casei, enfim. Mas depois que eu me mudei pro interior, e isso tem cerca de 2, vai fazer 3 anos, eu comecei a sentir algo muito diferente, que é o poder da fofoca, que era uma coisa que eu não estava habituada em São Paulo. Em São Paulo tá todo mundo preocupado em viver sua própria vida, a pessoa pode sair com roupão de banho na rua e ninguém tá nem aí. E no interior isso muda, né? E isso muda porque a minha família tá aqui, né? Eu tenho amigos aqui, as pessoas me veem na rua, as pessoas me conhecem, né? Eu falo que uma das minhas estratégias de sobrevivência é justamente não ficar vendo se as pessoas estão me olhando. Então, eu costumo traçar uma linha reta e eu vou para os lugares que eu tenho que ir, não fico prestando atenção nas pessoas, porque, enfim, se eu ficasse prestando atenção no que os outros falam ou pensam, eu não ia conseguir viver a minha vida. Então, mas no interior é mais difícil isso, porque eu sinto que as pessoas estão falando, né? E a minha família, quem anda comigo por aqui, se incomoda muito com isso. E eu acabo me incomodando por osmose, porque eu fico chateada de ver que eles se importam, né? E eu acho muito curioso como as coisas que eu faço aqui, elas se alastram de uma maneira, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Sem querer, eu fico sabendo de coisas que as pessoas estão falando de mim, que não fazem o menor sentido. E a maioria delas nem é sobre ter sido Lola, né? São coisas sobre agora, né? São coisas, enfim, de uma vida que é minha, da minha vida íntima, né? Da minha vida psíquica. Então, eu acho que uma das coisas que mais me afetaram, né, na pós-prostituição é isso, é esse retorno para as raízes e esse entendimento de que as pessoas não estão prontas e nunca vão estar. A minha vivência tem 10 anos já, né, como Lola, e mesmo assim eu sinto que isso incomoda muito as pessoas, assim. Felizmente, eu não convivo com essas pessoas, né, eu escolho com quem eu convivo, então isso limita um pouco a influência que elas têm na minha vida, mas é um ponto a se considerar, então fofoca, sim, com certeza, e muito mais hoje em dia. E tem também essa questão da família. Não sei se vocês sabem, mas eu fiquei cerca de 1 ano sem falar com a minha mãe e com meu pai, o que é compreensível, né? Porque eles ficaram extremamente decepcionados quando a Lola veio à tona, enfim. E depois que eu voltei pra cá, eu comecei a sentir neles especialmente no meu pai, um desejo de recuperar o tempo perdido, a síndrome de Proust, né? Em busca do tempo perdido. Eu sinto que ele se preocupa
especialmente com o meu estado civil. Então, depois de quase 3 anos separada, eu finalmente assinei meu divórcio. Isso é um assunto que a gente pode falar aqui, inclusive. Mas assinei meu divórcio. E eu vejo que meu pai se preocupa muito, né? Eu não acho que ele faz por mal, mas ele fala algumas coisas como: olha, o seu tempo tá acabando, a sua história de vida não é muito fácil, você não pode ficar mal falada na cidade, porque senão ninguém vai te querer. Então, assim, eu acho muito curioso, né? É muito curiosa essa preocupação do meu pai, né? Da família em geral, mas eu sinto muito do meu pai, para que eu recupere alguma coisa, né? Para que eu consiga ter uma família, para que alguém me ame como eu sou. Então, ver a preocupação dele com isso é algo que acaba me afetando, mas eu também uso isso para me questionar esses papéis, esses lugares, né? Afinal, eu vejo tanta gente casado da minha idade, com filhos, né? Quem estudou comigo, e que não tá bem, não tá feliz, né? E que talvez mantenha essa vida, talvez não, né? Eu tenho amigas que me relatam isso, que mantém essa vida porque é confortável, porque, enfim, numa cidade pequena é o que você tem pra fazer, é ter uma família, ter filhos. Eu não julgo a escolha delas, assim como elas também não julgam a minha, ou se julgam, não me dizem. Mas que vão manter essa história, né? Porque pra elas é algo que faz sentido. Eu, da minha parte, eu nunca quis viver uma vida hipócrita. Então, pra mim, é muito difícil me manter em relações que não me fazem feliz, né? E isso faz com que, sim, eu tenha uma certa tendência a variar de parceiros, mas é porque... E na vida, né? Eu lutei muito pra sair de um casamento porque ele deixou de fazer sentido pra mim. Mas não digo que também não tive minhas crises de agradar aos meus pais e estar nesse lugar de, pô, minha filha deu certo, minha filha casou, olha só onde ela tá agora, né? Mas isso é sempre pros outros. Então eu acho que esse é um aspecto que eu tenho tomado muito cuidado. Entender, ouvir, né, as sugestões da minha família e do meu pai, mas não encará-las como algo pessoal, porque isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, essa questão familiar, as pessoas sempre me perguntam. Eu não acho que é... Eu não sinto esse peso, sabe, pra casar, pra ter um casamento dos sonhos, né? Aquela celebração, que é algo que as pessoas sonham, né? Com um vestido. Eu nunca sonhei. Cheguei perto de casar com meu ex-marido e aí desisti quando estava quase tudo pronto, os convites prestes a serem entregues, enfim. Então nunca fez parte dos meus sonhos e não é uma coisa que me faça sentir menos. Não ter alguém, não estar casada, não ter filhos. E isso me remete ao terceiro ponto, que talvez seja o mais importante e o que mais me choca, eu acho que já me incomodou mais, mas o que é mais chocante, que é o discurso de ódio de outras mulheres, né? Isso é algo que também no interior ficou mais evidente, porque aí uma pessoa conta para outra e aí isso chega para mim. Mas eu acho muito curioso isso, porque o que eu fiz de ruim para as pessoas? Eu só fiz uma escolha que talvez a maioria delas não tenha feito, ou que não tenha tido coragem de fazer. E isso é ultrajante, né, para essas pessoas. Então, eu acho muito curioso como a mulher julga tanto outra mulher enquanto os homens, né? Por isso que a gente não dominou o mundo ainda, né? Porque as mulheres, a gente tem essas picuinhas, né? E o que importa para as outras pessoas? O que eu fiz da minha vida, com quem eu transei, se eu cobrei ou não, né? Por que isso é tão ofensivo para as pessoas? Então, eu gostaria muito que a minha história fosse vista como uma possibilidade de liberdade e de coragem, muito mais do que decidir transar com quem quiser e com quantas pessoas quiser, e, enfim, tomar as decisões sexuais que apetecem alguém. A minha fala é muito mais sobre coragem, que é algo que a gente precisa exercitar sempre. Não só exercitei como Lola, mas tenho que exercitar como Gabriela, para sair de um casamento que não me fazia bem, para encarar a vida no interior novamente, para entender que talvez algumas coisas não faziam mais sentido. Então, para mim, poder mudar e navegar outras águas é um privilégio. E eu acho que falta essa percepção nas outras mulheres. Então, por exemplo, um ex-namorado meu da cidade que eu moro falou para mim que as mulheres falavam para ele: nossa, mas
que nojo, você namorou essa menina. Como é que você foi namorar com ela? Então, e aí eu fico pensando, mas de onde vem esse discurso, né? Por que é tão ultrajante? É um discurso de ciúme? É um discurso de inveja? Por que a gente precisa tanto julgar o outro, né? Por que a gente precisa falar de outras pessoas? Isso é algo que eu tenho notado muito nessa nova fase da minha vida. E sim, há homens que vão jogar isso na sua cara sempre que possível. Então, se eu disser pra vocês que, romanticamente falando, não houve consequências de ter sido a Lola, eu tô mentindo, né? Os homens se chocam sim, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu fui aprendendo aos poucos, acho que ainda tô aprendendo, que você precisa se impor. Porque senão, esse homem, mesmo que ele não tenha te tirado da vida, né, entre aspas, que é um discurso que todo mundo adora, né, que existe, enfim, muita literatura sobre isso e música, mesmo que esse homem não tenha te tirado da vida, tenha te conhecido depois, ele vai trazer isso pra cena. Ele vai trazer isso. De alguma forma, ele vai sentir que você é menos, vai te tratar como um objeto, ele vai usar o dinheiro pra te manipular de alguma forma. E isso é muito perigoso. Então, e a gente muitas vezes só percebe quando já tá na relação. Então, eu acho que eu aprendi que é importante colocar os pingos nos is de antemão. Então, hoje em dia, quando eu conheço alguém, eu já até assim, eu não chego pra pessoa contando, olha só, eu sou a Lola Benvenuti, há 10 anos eu dei pra X pessoas. Ninguém faz isso, então eu também acho que eu não tenho o que fazer. Mas eu dou alguma deixa pra essa pessoa já jogar meu nome na internet, já descobrir tudo o que ela tem sobre mim, porque aí ela faz o julgamento de valor dela. Ah, eu consigo lidar com isso, quero ir pra frente. Ou, não consigo lidar com isso, é muito pra mim, eu vou sumir. Então, eu prefiro tomar um ghosting do que a pessoa ficar, porque, sei lá, ela sente que ela tem que ficar, mas ela não dá conta. Ou, se a pessoa disser, poxa, não sei se eu dou conta, mas quero tentar, então vamos falar abertamente sobre isso. Porque a verdade é que a gente vive numa sociedade machista, né? E não vou dizer pra vocês que é fácil, né? Por exemplo, hoje em dia, que eu tô no OnlyFans, né? No Privacy, nas plataformas, isso é difícil pra muitos homens, né? Porque os homens foram criados, e nós também, pra não pensar na liberdade feminina sexual, né? Ainda não é uma coisa possível, ainda não é algo natural. Então, mesmo para homens que foram criados de uma maneira um pouco mais livre, esses conflitos vão existir. E aí o casal tem que ter maturidade suficiente para sentar e falar sobre isso. Isso que é difícil, porque a gente tende a varrer toda a dificuldade, toda a DR para baixo do tapete. E aí, quando isso vem à tona, vem como se fosse uma tempestade. Destrói tudo. E a palavra, para mim, sempre teve um poder muito grande. E eu acho que, hoje em dia, essa é a minha maior dificuldade, é entender que talvez o outro me diga coisas que vão me ferir, mas que dizem mais sobre ele do que sobre mim. No fundo, gente, quase sempre é isso, né? O que a pessoa diz mais sobre ela do que sobre você, sobre eu, enfim, sobre mim. A palavra, pra mim, tem um peso muito grande, mas eu preciso entender, e venho trabalhando isso em mim, inclusive na terapia, enfim, nas minhas leituras, que para as outras pessoas, talvez a palavra não tenha esse peso. Então, às vezes, alguém me fala alguma coisa no momento sem pensar, isso pra mim tem um peso enorme. Aquilo me marca e fica na minha memória pra sempre. Mas talvez pra pessoa, a palavra não tenha esse peso. O que tenha peso pra ela são os atos de serviço, né? Quando a gente pensa em 5 linguagens do amor, por exemplo. Então, pra ela, uma atitude tem muito mais valor que a palavra, e isso varia de indivíduo pra indivíduo. Então, é importante, né, no meu caso, me mostrar e dizer o quanto isso me afeta, mas entender que a outra pessoa talvez não queira me ferir profundamente como eu acho que ela quer. Então, hoje em dia, eu acredito que esse cuidado com as palavras, com as pessoas que se aproximam de mim, é algo que me afeta ainda e que eu venho tentando trabalhar. Mas eu considero que eu tô na melhor época da minha vida, né? Eu tô com 33 anos, né? Enfim, já tem bastante tempo aí que eu saí desse universo dos atendimentos, mas eu me sinto muito madura, com muita experiência, vivi muitas coisas interessantes depois, que não eram, enfim, jobs, mas que me conectaram com as pessoas. E não, eu não me arrependo. Essa pergunta sempre vem à tona quando me falam sobre as consequências da prostituição, se eu me arrependo. E eu tenho sempre uma postura de não olhar para trás, né? De olhar para frente e de encarar os novos desafios.
E eu acho que eu faço isso com muita leveza, e é por isso que eu acho que a vida tem sido muito boa pra mim. Então eu considero que o saldo de ter sido prostituta foi positivo no fim das contas. Agora me fala, o que mais você gostaria de saber sobre a minha vida? Aproveita e escreve pra mim. contodefodaspodcast@gmail.com